Você sabia que no interior do Vaticano existe um pergaminho que comprova que papas absolveram os templários de heresia? Mas ninguém contou essa história. Um documento chamado Pergaminho de Chinon foi descoberto no Arquivo Apostólico e mostra que em 1308 o Papa Clemente V absolveu secretamente o grão-mestre Jacques de Molay e seus companheiros da acusação de heresia. E esse não é um detalhe perdido, é um segredo que poderia mudar parte da visão que a Igreja sempre quis projetar. Mas isso é só o começo. Antes de mergulharmos nos corredores ocultos do Vaticano, inscreva-se no canal Segredos da História. Ative o sininho e venha comigo revelar o que os livros não contam. O Arquivo Apostólico Vaticano, antigo Arquivo Secreto, é um dos mais densos repositórios documentais do mundo. Ele reúne mais de 600 fundos arquivísticos e ocupa mais de 85 quilômetros de prateleiras, inclusive em um bunker subterrâneo sob os museus vaticanos. Curiosamente, o termo secretum não significa conspiratório, mas privado ou reservado. Apesar dessa importância, o acesso é extremamente restrito. Só pesquisadores com credenciais especiais e projetos aprovados podem consultar certas seções, e muitos documentos permanecem selados por décadas. E não são poucas as histórias sobre documentos que desapareceram, registros censurados e salvas de saqueamentos. O arquivo já foi reordenado historicamente. No século XVII, foi separado da Biblioteca Vaticana. Muitas surpresas estão guardadas em pilhas silenciosas, cartas de reis, decisões papais controversas e registros desconhecidos do poder papal. Entre os documentos mais emblemáticos guardados no arquivo estão o Pergaminho de Chinon, que revela a absolvição papal dos templários em 1308. Os Introitos et Exitus, registros financeiros do Vaticano entre 1269 e 1524, detalhando receitas, gastos com obras, comissões e despesas da Cúria Apostólica. Manuscritos relativos ao julgamento de Galileu Galilei, correspondências de Michelangelo e pedidos de anulação de casamento do rei Henrique VIII. Cartas históricas, como a Bula de Excomunhão de Martinho Lutero e petições políticas. Esses documentos representam decisões, tensões religiosas e políticas fundamentais. Alguns foram disponibilizados em exposições públicas, mas representam apenas uma fração ínfima do acervo real. Imagine, bastaria algum desses manuscritos ser interpretado de outro modo para abalar dogmas ou narrativas consolidadas. Em 2012, explodiu o escândalo Vatican Leaks, VatiLeaks, com vazamentos de cartas confidenciais e memos internos que denunciaram intrigas, disputas de poder e decisões controversas dentro da Cúria. O jornalista Gianluigi Nuzzi publicou His Holiness, The Secret Papers of Benedict XVI, onde revelou negociações secretas, finanças pessoais do Papa e memórias internas do Vaticano. Outro protagonista é o arquivista Sérgio Pagano, que após 45 anos trabalhando no arquivo, publicou que guardou por décadas segredos que nunca vieram à luz, como documentos do conclave de 1922 e intervenções vaticanas sobre regimes modernos. Interessante, em 2019, o Papa Francisco renomeou o arquivo secreto para Arquivo Apostólico, declarando que o termo segredo gerava interpretações erradas e desejava maior transparência. Isso reacende a pergunta: se o Vaticano quer transparência, por que muitos documentos e assuntos permanecem ocultos? Uma das lendas mais persistentes envolve o terceiro segredo de Fátima. As duas partes foram reveladas ao público, mas muitos acreditam que a terceira parte foi censurada ou editada. Disse que o conteúdo oculto trataria de temas apocalípticos, perseguição à igreja ou até acontecimentos mundiais dramáticos. A igreja revelou parte do segredo em 2000, afirmando que era uma visão simbólica de perseguição ao Papa.
mas os críticos dizem que o texto completo foi diluído ou camuflado. E se existirem versões originais mais fortes guardadas no Vaticano? Documentos que nunca chegam ao público, por medo de repercussão. O projeto In Codis Rachel é uma iniciativa de tecnologia e inteligência artificial para decifrar manuscritos medievais do arquivo Vaticano, muitos dos quais nunca foram totalmente transcritos ou legíveis. Ao usar redes neurais, análise de padrões e segmentação de caracteres, pesquisadores esperam revelar textos escondidos sob rasuras, tinta apagada ou escritas antigas. Isso representa uma ruptura no sigilo. Documentos antes inacessíveis podem vir à tona com novas tecnologias. Mas ainda assim, muitas pastas e coleções permanecerão sob lacres, inacessíveis mesmo à IA, por decisão humana. O Vaticano é também um ator político e financeiro. O arquivo inclui documentos de tratados diplomáticos, correspondências com governos e intervenções nos rumos mundiais. Os registros Introitus et Exitus fornecem uma visão sobre o fluxo financeiro da Cúria Apostólica ao longo de séculos. O escândalo Vatilix revelou que certos contratos, escolhas de compra e alocações financeiras dentro da Igreja foram movidos por interesses ocultos. Isso mostra que, mais que fé, há interesses humanos, econômicos e estratégicos no controle dos arquivos. Ao longo dos séculos, o Vaticano mostrou sua face litúrgica e visível, mas os verdadeiros muros são feitos de sigilo, escolha e exclusão. O que foi revelado até hoje é apenas a ponta do iceberg. O restante permanece nas sombras. Se abrir os cofres do Vaticano é permitir que a história seja reescrita, então é natural que muitos capítulos sejam retidos. Quer descobrir essas páginas escondidas, manuscritos proibidos e profecias veladas? Inscreva-se no canal Segredos da História. Curta, compartilhe e mergulhe nos corredores selados. Saiba o que os livros não contam.